Primeiramente, boa noite, né? Eu ia escrever uma postagem no Facebook, mas acabei achando melhor arriscar fazer um vlog, né? Um videolog, onde eu iria dizer alguns comentários da minha opinião, da forma como eu entendo o funcionamento da coisa. Hoje nós vivemos uma situação complicadíssima no Brasil e eu vou dar a minha visão das coisas. A presidenta ou presidenta, depende de como você prefere chamar, né? Cada um chama de um jeito. A presidente da República, ela entregou, né? O executivo entregou um orçamento previsto com um déficit alto para os padrões normais. Isso é um problema, porque você não pode ter um orçamento em que você não tem perspectiva de conseguir pagar ele, né? E você começa o ano devendo. Devendo não, porque é ao decorrer do ano que a despesa é feita. Então isso é um absurdo. Provavelmente o Senado vai negar, isso aí vai voltar pro Executivo para ele reavalizar o orçamento e mandar um outro orçamento. Vai ter que refazer um ajuste aí para ver se as contas batem, né? Para ver se as contas equilibram, pelo menos na expectativa de receita. Lembrando que o orçamento ele é uma expectativa de receita, não significa que eu vou ter. Pode ser que no meio do caminho eu perceba que eu não tive essa receita e aí eu tenho que reduzir. Tá? Onde vai o gasto público do governo federal em geral? Os gastos públicos do governo federal não são exclusividade do executivo. Se você aprendeu isso, você aprendeu errado. Os gastos públicos do governo federal, eles são rateados entre todos os órgãos vinculados ao executivo, vinculados ao governo como um todo. Então, quer dizer, o Senado recebe uma parte da arrecadação de impostos, a Câmara dos Deputados, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas da União, todos esses órgãos vão receber as suas parcelas, sua arrecadação de impostos, para poder fazer a gestão durante o ano, para poder fazer os seus gastos durante o ano. E os ministérios, evidentemente. De onde que a gente poderia tirar e cortar 30,5 bilhões de déficit, né? Uma opção seria fazer um rateio. Como um rateio, na minha visão, né? Você reduzir custos do Legislativo, da Câmara, do Senado, do Executivo, corte de ministérios, etc. e tal. Então você enxugar, mas você enxugar como um todo. Não simplesmente você falar assim, esses 30,5 bilhões têm que ser do Executivo. Seria algo até desonesto, porque se está todo mundo no mesmo barco, se está todo mundo junto, Legislativo, Executivo, Judiciário, se está todo mundo junto, você simplesmente pega e fala assim, não, a responsabilidade é só dele. Mas a fonte de recursos é a arrecadação de impostos, e isso impacta diretamente na Câmara dos Deputados, diretamente no Senado, diretamente nos tribunais, porque é de onde sai o dinheiro do funcionalismo público como um todo. Isso vai impactar até para as prefeituras, o dinheiro vem de cima para baixo, né? A administração de alguns recursos são locais, tem competências estaduais, competências federais, competências municipais, mas boa parte dos recursos vem dessa arrecadação de impostos que vem de cima para baixo. Os municípios, por exemplo, não têm ICMS da forma que o Estado recebe o ICMS, né? E então você teria que enxugar em todos os setores e não em um só. Seria a forma melhor de você conseguir ter um orçamento equilibrado e justo. E ao mesmo tempo você conseguir ter um desenvolvimento do trabalho em si. Né? Evidentemente que vai ser necessário corte de ministérios, sim, vai ser necessário corte de cargos comissionados, isso aí não deveria nem existir cargo comissionado, todos os cargos públicos deveriam ser concursados, mas você vai precisar fazer cortes também no Senado. A própria Rachel Sherazade, que algumas pessoas admiram, ela disse que o Senado faz uma farra do boi com o plano de saúde, e quem paga? Entendeu? Então, quer dizer, o Senado também está fazendo uma farra do boi, a Câmara dos Deputados também está fazendo uma farra e o governo federal está fazendo uma farra. Ou seja, nós temos que lutar contra um todo. Vários municípios estão com iniciativas bem bacanas de fiscalizar as suas câmaras dos deputados.
Não sei se vocês estão sabendo, mas os municípios do Paraná estão fiscalizando as câmaras de vereador, desculpa, não é deputado, é vereador. O município do Paraná está fiscalizando isso, está batendo em cima, reduzindo o salário de vereador, porque nós temos que conter o déficit. As prefeituras também vão ter que fazer um balanço de forma que se enquadre na arrecadação prevista para o ano que vem. Entendeu? Então todo mundo vai ficar preso nessa queda de arrecadação. Houve uma queda de arrecadação, a economia desacelerou, queda de arrecadação. Então todo mundo vai ter que fazer um orçamento mais baixo, prefeitura, estado, federal. Então as câmaras, né, seja ela qual for a câmara, municipal, estadual, federal, elas também vão ter que entrar na dança. A Câmara não vai poder simplesmente falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, se vira o executivo. Ué, o imposto que paga o salário deles é o mesmo, é a mesma fonte de recursos. E se eu falar alguma besteira aqui, se eu estiver dizendo alguma coisa errada, pode me corrigir nos comentários, pode falar. Isso aqui é um aprendizado, tá? A gente aprende junto. Eu fiz o vídeo porque eu achei necessário, porque eu estou vendo diversas publicações ambíguas na mídia, e eu não estou vendo ninguém falar que o gasto público é do Senado, é da Câmara dos Deputados. Não estou vendo ninguém dar nome aos bois de quem gasta o dinheiro público, entendeu? Os caras estão falando assim, o executivo. Tudo bem, o executivo tem sua parcela de culpa. Positivo. Mas e o resto? Não tem parcela de culpa? O resto é isento. Então, se a gente quiser fazer uma gestão honesta, justa, a gente tem que controlar o todo. A gente tem que combater e cercar todos os problemas. A gente não pode deixar umas maçãs podres no meio das boas. A gente tem que transformar tudo em bom. Senão, não vai resolver. Senão o gasto público vai continuar alto, a farra do plano de saúde do Senado vai continuar e outras farras de gastos públicos vão continuar. Entendeu? É passagem de avião, enfim, é muito gasto público que deve ser cortado. Os caras já têm salário, vivem do seu salário. Os países escandinavos, por exemplo, a Suécia, né? A Suécia tem um livro, inclusive, sobre que é o país sem excelências, né? Onde essas pessoas públicas, elas vivem do dinheiro delas, do salário delas, do trabalho delas. Elas não vivem da teta, né? Então, se vamos cortar as tetas, temos que cortar todas. Não adianta ficar querendo cortar dele, desse, daqui, daquele ali, daquele lá, não. Opa, peraí. Uai. Aí você está sendo conivente com uma situação errada. Então, eu acho que as cidades têm que se mobilizar também. As cidades têm que procurar as suas câmaras, as suas pessoas responsáveis, ir atrás de fazer reduções também nos municípios, porque os municípios também vão ser impactados por essa crise, ou queda de arrecadação, depende de como você vai interpretar aí. Uma desaceleração na economia gera uma redução de arrecadação. Uma redução de arrecadação, se você não tem arrecadação, você não tem como fazer a máquina pública funcionar. E o interessante também do país sem excelências, que é a Suécia tem uma carga tributária de 50% do PIB, que é 55% do PIB, varia um pouco de ano a ano, que é maior do que a nossa, e mesmo assim ainda não tem mordomia. Só que em compensação, sem mordomia, carga tributária alta, os caras têm ensino, educação, saúde, tudo de ponta. Os caras têm um dos maiores IDHs do mundo. Então, vale a reflexão. Em contrapartida, nós temos a Austrália, que também é um IDH altíssimo, e uma carga tributária mais baixa do que a norte-americana. Então, assim, nós temos diversos modelos, né, nesse sentido, espalhados pelo globo, modelos às vezes até parece contraditório, né, porque a Suécia tem uma carga tributária altíssima e um IDH alto. A Austrália tem um IDH altíssimo e uma carga tributária baixa, né? Então, assim, baixa entre aspas, né? 24% do PIB. Então, é bem interessante esse contraponto, né, de gestão, de administração e de como pode ser feita a coisa. No fim das contas, eu acredito que, infelizmente, nós não somos Austrália, nós não somos Suécia
Então nós temos que encontrar um modo brasileiro de gestão, um modo nosso, particular. Não temos que copiar ninguém, porque não vai funcionar a cópia, porque o brasileiro é diferente. O brasileiro já não está nem, né, pensando que dirá copiando direito. Se bobear até para copiar, vai copiar torto. Então é isso aí, era só isso que eu tinha para falar. Falei bastante, críticas, sugestões, comentários abaixo, pode comentar livre. Eu vou tentar nem responder a maioria dos comentários, tá? Porque eu acho que o vídeo tem a ideia de reflexão e não necessariamente um debate. Porque se fosse um debate, nós estaríamos cara a cara tomando uma cerveja. Falou? Abraço.